Irmãos, hoje é o último dia do ano e certamente nós fazemos muitos planos para o próximo ano, mas nós gostaríamos nesse momento de dar graças ao Senhor pelo ano que passou. Eu tenho orado ao Senhor e dito, nós podemos dizer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a nossa oração todas as manhãs é: Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia. Então, cada dia, essa é a nossa oração pela manhã. E temos vivido isso, um dia de cada vez. Nós temos lembrado da palavra do Senhor, quando Ele diz: basta ao dia o seu próprio mal. E às vezes a nossa ansiedade, com o futuro, com o amanhã, ela nos consome. Mas se nós confiarmos no Senhor, cada manhã, para o dia, naquele dia, que o Senhor há de cuidar de nós, então o Senhor assim fará. Irmãos, o Étrio, gostaria de dar uma palavrinha com os irmãos. Cadê o Étrio? O irmão lá de Brasília. Ele é daqui, mas está morando em Brasília, para quem não conhece. O Étrio é doutor. Quando ele vem aqui, eu levo ele para fazer as consultas. Graças a Deus pela vida do Étrio. É um irmão que sempre pronto a nos servir. Eu vou dar a oportunidade, então ele quer dar uma palavrinha com os irmãos. Paz, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria de dar, acho que não é um testemunho, na verdade é um sentimento de gratidão, tá? Não só pela igreja de de Patos de Minas, mas pela igreja de Lagoa Formosa, tá? E aqui no livro de Tessalonicenses, no capítulo 1, versos 2 e 3, aqui diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Então aqui nós vemos Paulo dando graças a Deus, pela igreja ali em Tessalônica. Então essa igreja era modelo ali para os crentes, em Macedônia, em Acaia. Então é uma igreja que dava um testemunho. E é uma igreja que foi, mais para frente, vocês vão ver que foi perseguida, por causa do Evangelho. Então, eu gostaria, assim, de expressar a minha gratidão, à igreja de Patos, à igreja de Lagoa Formosa, porque é uma igreja que é modelo para mim, tá? Quando eu venho aqui, eu sou extremamente abençoado, eu saio daqui fortalecido, tá? Eu saio aqui cheio do Espírito Santo, tá? Tanto aqui como Lagoa Formosa. São irmãos que eu amo. Deus tem usado muito o Alberto para mandar as orações ali 4h30, 5h da manhã. Tem sido bênção para mim, para minha esposa, meus filhos. Deus tem usado a gente nas visitas, Alberto? Graças a Deus. Deus tem usado muito Samuel também, como mestre da palavra, nos conselhos, às vezes duro, mas às vezes moderado, mas às vezes manso, cheio de amor. Eu tenho recebido isso da parte do Senhor, tá? Então, assim, em 2026 muita gente faz plano, igual o Alberto falou, mas meu plano, é de gratidão. Gratidão pela igreja de Patos, pela igreja de Lagoa Formosa, tá? E dizer aos irmãos, que o Senhor é bom, o Senhor responde nossas orações. Nós podemos ver vários exemplos na palavra de Deus. Mas um que eu gosto é a parábola da viúva e do juiz injusto. Que ali a viúva, ela quer que o juiz julgue a causa dela. E ela persevera, e ela é insistente. Isso é na nossa oração. Nós devemos ser persistentes na nossa oração. Tem visto muito isso na vida do Alberto. Às vezes eu mando mensagem para o Alberto e pessoas enfermas,
Recentemente tinha uma prima que estava internado aí no Fátima, e a gente estava orando todas as manhãs, e hoje eu tive o prazer de estar com ela lá em Presidente Olegário, né? Então, assim, é bênção, né? Eu dou aqui esse testemunho, né? O Senhor responde nossas orações, o Senhor é fiel, né? Muito obrigado, igreja, muito obrigado aos irmãos, tem me recebido, tem me acolhido, né? Todos. E para quem não conhece, eu conheci os irmãos em 2001, conheci através do André, mas do Rodrigo, e ali naquela época, ali, alguns irmãos falaram do Senhor para mim, né? Em 2005 eu tive que sair de Patos, fui para Uberlândia, e em 2009 fui para Brasília, mas sempre tendo essa comunhão com os irmãos, e uma comunhão que tem me erguido, viu? Tem me sustentado, graças a Deus. O Senhor é bom, e muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês aqui, irmãos. Sou muito grato ao Senhor por isso. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós damos graças pela vida do Étrio, louvamos a Ti, bendizemos ao Senhor, porque também nós somos gratos ao Senhor pela vida do Étrio, que também tem servido a igreja em Patos, a igreja em Lagoa, tem servido aos santos do Senhor. Pai, que a bênção, que a graça e a paz do Senhor seja com o Étrio, a Quênia, o Josué e o Samuel. Senhor, que a bondade do Senhor seja com os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe o Étrio, em nome de Jesus. Irmãos, nós gostaríamos também de dar uma oportunidade ao irmão Sandro, lá de Contagem. Sandro e Letícia estão aqui conosco. Tem outros também irmãos de Contagem, né? Os Belo Horizonte, esses dois, né? O jovenzinho lá. Nós vamos dar uma oportunidade ao santo para dar uma saudação. Amém. Irmãos, boa noite, paz. Saudação que eu trago para os irmãos de Contagem, parte da igreja que está em Contagem. É com carinho que eu estou aqui na frente, com temor. Os irmãos sabem, causei uma confusão com Santo Antônio do Monte, que eu falei que os irmãos têm um pedacinho um pouco maior no meu coração. E isso eu tive que ir lá realmente resolver esse pequeno probleminha, mas eu amo a todos. Nós temos que amar os irmãos, todos os irmãos, não importa de onde ou quando, nós devemos amar todos. E eu sou muito grato. A minha esposa, nós agradecemos especialmente pela oração dos irmãos. Esse ano, nós pudemos gozar do amor dos irmãos nas orações que os irmãos têm feito por nós todos os dias. E nós não podemos expressar a nossa gratidão. O Senhor pode. Então que o Senhor recompense a cada um de vocês. Os irmãos não sabem o quão foi poderosa a perseverança das orações dos irmãos. Eu estou recuperado, a minha esposa está recuperada. Agora no finalzinho do ano nós tivemos a alta e podemos não fazer peripécias, né, meu bem? Mas podemos ter uma vida normal. Então eu agradeço a oração dos irmãos por isso. O Senhor é muito bom. Irmãos, eu não posso deixar de falar, existem versículos que fazem parte do nosso coração, né? Fazem aquele que fala com você. E eu tenho 2 versículos. O primeiro é Atos 2:42. Foi quando eu logo fui convertido, conheci os irmãos em Patos, estive no garimpo, e nós, embaixo de um pé de manga, nós estudamos Atos 2:42. E isso não sai da minha mente, está incrustado aqui no meu coração. E tem um outro versículo, eu estava vindo para Patos, e ouvi o Fernandinho, e eu queria compartilhar com os irmãos. É 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas 7:14, ela fala assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O Senhor está pronto para nos ouvir. Muitas vezes nós fazemos no final do ano promessas. O ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer faculdade, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo.
Mas a gente tem que lembrar de uma coisa: quem nos permite, quem nos ajuda e quem nos capacita é o Senhor. Só que Ele coloca para nós algumas condições. O Senhor, Ele nos ama. E a todos que Ele ama, Ele faz o quê? Ele corrige. E esquecemos disso. A palavra aqui fala: se o meu povo, nós, filhos de Deus, somos o povo de Deus, fomos feitos filhos de Deus, corredeiros em Cristo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Isso aqui é uma coisa que afronta o ser humano, é falar de humilhação. Nossa carne, ela até geme de dor. Humilhar? Não. Eu me humilhar? Não. Mas a humilhação que o Senhor pede não é essa. Ela é um complemento de humilhar. E aí eu faço o quê? Eu oro. Eu busco o Senhor. E eu me converto do meu caminho mau. Essa é a humilhação que o Senhor quer. Ele quer um coração quebrantado, um coração humilhado, um coração que recebe a palavra do Senhor de bom grado. Muitas vezes o Senhor fala, igual o Gerson falou no início, não foi? Olha, eu tive um ano muito difícil. Mas o que Ele falou no final? Fui muito abençoado pelo Senhor. Então, o que o Senhor quer é que a gente se converta dos nossos maus caminhos, das nossas promessas. Eu quero isso, eu quero casar, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero viajar para fora, eu quero falar da palavra de Deus, mas eu não quero me converter dos meus maus caminhos. Eu não quero pagar o preço do Senhor falar comigo, não, ou sim. É isso que nós fazemos todos os dias. Então, que em 2026 nós possamos ter um coração quebrantado por o Senhor, humilhado aos pés do Senhor, pronto para ouvir o Senhor. Temos uma mente e um coração abertos ao Senhor. Ele tem o melhor, porque Ele fala, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa que vem de um coração quebrantado. Então, irmão, se você pode fazer uma promessa para 2026, ou uma meta para 2026, tenha um coração quebrantado para o Senhor. Tenha um coração humilhado aos pés do Senhor. E ouça o Senhor. E muitas vezes o Senhor, Ele usa muitas ferramentas para falar conosco. E nós temos que estar prontos para ouvir. Amém, irmãos? Eu agradeço os irmãos. Senhor, nós damos graças também pela vida do Sandro. Que a bênção do Senhor seja sobre ele e toda a sua casa. Guarda, Senhor, o Sandro e a Letícia. Que a bênção do Senhor seja sobre os santos ali em Contagem. Louvamos a Ti, Senhor, pela vida do irmão. E ajuda-nos, sim, estar prontos para ouvir o Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Hoje e para sempre. Bendito seja o Teu nome. Amém, Senhor. Teria mais algum irmão que gostaria de dar um testemunho? Como trazer uma pequena palavra aí? Alguém da Lagoa aí? Tem algum irmão? Fazer uma saudação? William. Paz, irmãos. Esse ano de 2025, Deus, Ele cuidou muito bem de nós. Como os irmãos têm falado, foi um ano difícil para todo mundo, algumas enfermidades, mas o Senhor sempre cuidou de nós e sempre está cuidando. Na igreja de Lagoa Formosa, com muito amor e carinho, agradeço ao Senhor pela igreja de Patos, pelo corpo de Cristo que está sempre presente.
pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, através do Samuel, todo domingo tem cooperado com a obra do Senhor. Então nós temos muita gratidão pela vida dele, pela vida do Beto, enfim, pela vida dos irmãos. E eu não poderia deixar de falar isso aqui, né? Que a graça do Senhor continue abençoando os irmãos aqui em Patos, em Lagoa. Nesse ano tivemos o retorno do Maurílio, da Andréia, junto conosco. E isso também trouxe muita alegria ao nosso coração. Depois de muitos anos, o Senhor pôde restaurar a comunhão, todas as coisas, e dizer que o Senhor é fiel. Que o Senhor abençoe os irmãos. Amém? Pai, nós damos graças ao Senhor pelos santos do Senhor ali em Lagoa Formosa. Damos graças ao Senhor pela vida do William. O Senhor venha conduzi-lo ali com graça. O William, o Clênio, o Anderson, o Tiago. Que a bondade do Senhor seja ali com os irmãos. Pai, nós damos muitas graças. Porque também ali, Senhor, o Senhor cuidou dos irmãos. O Senhor tem cuidado. O Senhor tem sustentado. Senhor, muitas são as aflições, mas de todas o Senhor tem livrado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, William. Irmãos, eu gostaria de chamar aqui à frente agora, para talvez é surpresa para alguns, mas nós queremos oficializar um relacionamento de Curitiba com Patos de Minas. Cadê o Eliezer? Eliezer e Ana Cecília. Marcinha e Lúcia, cadê? Marcinha, Lúcia. Samuel, por favor. O Eliezer chegou aqui semana passada, né, querendo namorar essa moça. E veio pedir permissão, né? Chega mais para cá. E graças a Deus, né, o Eliezer, o menino que cresceu aqui, nasceu aqui conosco, né, ficou um bom tempo, depois foi para a Espanha, voltaram, depois agora foi para Curitiba, está ali. Então eu fiquei meio surpreso, né, quando eu fiquei sabendo, né, Eliezer quer namorar Ana Cecília, opa. Mas graças a Deus, porque conhecemos, temos o testemunho, né, o Marcinho sempre serviu aqui conosco, tem um bom testemunho. Ele perdeu a mãe há pouco tempo, mas graças a Deus, né, nós louvamos a Deus pela vida do Eliezer. A Ana Cecília, né, é como uma filha também para mim, né, amo demais e tem muito zelo. E eu creio que, né, com a bênção de Deus, né, terão um bom êxito, serão prósperos, né, e o Senhor há de conduzir todas as coisas. E os pais, né, o Marcinho e Lúcia, né, apoiaram, aprovaram, né, abençoaram. Então, na quinta-feira passada, né, nós oramos com eles ali na casa da Lúcia, conversamos bastante. Né, o Eliezer expôs algumas questões também e realmente oficializaram ali. Né, já até colocaram uma aliança aí de compromisso, né? Mas aí eu disse para eles, né, que seria bom participar para a igreja, toda a igreja, para que os irmãos tenham consciência e estejam orando, né, abençoando. E é muito importante, né, que tenha a bênção da igreja, né, que a igreja realmente esteja presente, né, ajudando na edificação, né, nesse relacionamento, nesse novo lar. Então nós gostaríamos, né, de orar juntamente com a igreja, né, em favor dos irmãos. Pediria que os irmãos pudessem ficar em pé para nós orarmos e abençoarmos. Pedir o Samuel para... Abençoamos, Senhor, aquilo que o Senhor já abençoou, em nome de Jesus. Que maravilha, Senhor, o caminho do jovem como a jovem, maravilhosa coisa, como dizem Provérbios. Abençoamos os irmãos, pedimos a direção do Teu Espírito Santo nesse relacionamento. Senhor, supra-os em cada uma das suas necessidades. Que essa união reflita Cristo e a igreja, em nome de Jesus. Livra-os do mal, livra-os do tentador. Santifica-os, Senhor, nesse relacionamento. Em nome de Jesus, os abençoamos. Amém.
Você quer declarar alguma coisa? Amém. Declarar que eu te amo, Ana Cecília, que amo os irmãos também. Agradeço aos irmãos pelas orações, que eu sou fruto, né, de orações dos irmãos. Ali nos momentos, né, de dificuldade, eu sei que as orações dos irmãos têm nos acompanhado, né, têm nos sustentado. Então, sou muito grato por isso, pela obra do Senhor. Tudo tem o tempo, né? O Senhor tem o seu tempo para tudo, né? Então, só tenho a agradecer também ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, nas nossas vidas. Amém. Amém, irmãos, é uma alegria estar aqui, né, poder rever os irmãos, poder, né, é realmente emocionante, né, que a gente converteu aqui, né, e levamos os irmãos, né, no coração, né, às vezes, como diz a palavra, né, ainda que longe dos olhos, né, mas não, contudo, não do coração. A gente tem os irmãos assim com grande afeto, né? E peço que o Senhor esteja abençoando, né? Realmente é uma alegria para mim, né? Eu creio que é uma etapa da vida, né? Que não é bom que o homem esteja só, né? E o Senhor preparou uma auxiliadora, né? A gente vê isso se cumprindo, né? E agradecemos a Deus, né, por isso, né? É realmente uma grande alegria para mim, né, essa situação também, né? E ainda mais também, né, a escolha, né? A gente vê uma simplicidade, né, na Ana Cecília, na família, né? Graças a Deus por estar também no meio dos irmãos, né? E que o Senhor possa completar essa boa obra, né? Esse é meu desejo. Amém? Amém. Agora, como presbítero, nós gostaríamos de orar pelos casais. E os que não são casais, não fiquem tristes, não. Mas os casais, levantem, por favor. Se o seu cônjuge não está aqui, você representa ele. Senhor, mais um ano se encerra. Testemunhamos que contamos, Senhor, com a bondade e a fidelidade do Senhor todos esses dias. Mas, ó Senhor, tantas vezes há lutas, há dificuldades, há desentendimentos, mal entendidos. Infelizmente, a ação da nossa carne, a intervenção maligna que quer destruir as famílias. Mas nós oramos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada casal. Abençoa os relacionamentos, Senhor. O Senhor é aquele que pode falar aos corações. O Espírito Santo é aquele que revela, traz iluminação, que converte-nos a Deus. Em nome de Jesus, cada casal aqui saia abençoado. Também supra, Senhor, em Cristo, cada uma das necessidades. Visita cada lar, Senhor. O Senhor sabe das necessidades financeiras, Senhor, necessidades da alma, necessidades espirituais. Também que o Senhor possa trazer salvação e bênção para os filhos, em nome de Jesus. Que o desejo, o anelo de cada casal seja satisfeito em Cristo, que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus os abençoamos. Amém. Os irmãos podem sentar. Agora, aqueles que estão enfermos, fiquem em pé, por favor. Nós vamos orar. Querido Pai, louvamos a Ti, Senhor. Bom é o Senhor para aqueles que esperam pelo Senhor. E o Senhor, pelo Teu Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nosso corpo mortal.
Senhor, e nós queremos agora, em nome de Jesus, que o poder do Teu Espírito, o poder da ressurreição, venha eliminar, Senhor, toda a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, o Senhor é a fortaleza da nossa vida. O Senhor é a nossa salvação. Senhor, na autoridade do Teu nome, que toda enfermidade, todo mal, todo espírito de enfermidade caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, queremos, Deus, a Tua bênção nesta noite. Ó Senhor, hoje é o dia da salvação. Esse é o dia que o Senhor nos deu, Senhor, que nós temos essa noite. Ó Senhor, esse dia de 31 de dezembro. Queremos a bênção do céu, o poder do alto sobre cada um dos irmãos e irmãs que estão enfermos. Ó, e que venham testemunhar, Senhor, do poder e da glória do Senhor. Pai, damos graças, porque a Tua palavra é a verdade. Ó Senhor, a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos, trazendo assim a minha palavra para os irmãos nessa noite. E a palavra que eu tenho para os irmãos, para que você considere esse ano agora de 2026, mas considere a palavra assim, no dia de hoje. Esse ano eu vou fazer isso. Não. Hoje, cada manhã que você acordar, cada manhã que você levantar, você pense nessa palavra. E a palavra é de 3 personagens aqui nas Escrituras. O primeiro deles é Enoque, depois Noé e Abraão. O que esses 3 têm, que nós podemos imitá-los? O que eles fizeram que nós podemos imitá-los? Todos eles andaram com Deus. E a palavra é, aqui no capítulo 5 de Gênesis, diz, verso 22, andou Enoque com Deus. Então andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Então essa palavra aqui é de uma palavra de encorajamento para nós. Andou Enoque com Deus. E depois no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. Então, observando aqui na vida de Noé, fala que entre os seus contemporâneos, ele andou com Deus. E nesse período foi quando o Senhor anuncia o dilúvio. Mas mesmo diante daquela maldade, de tanta corrupção, Noé andava com Deus. Às vezes você pode reclamar da situação, nós reclamamos às vezes, da situação do país, de tanta maldade, de tanta corrupção, de tanta impiedade, tanta perversidade. Mas aqui diz, Noé andou com Deus entre os seus contemporâneos. Então nós podemos andar com Deus independente das circunstâncias, independente da situação financeira, econômica. Nós podemos andar com o Senhor. E no capítulo 17 de Gênesis, quando Abraão já de idade, o Senhor aparece a ele, e aqui no verso 1 diz, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe,
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Então esse é um chamado do Senhor. Anda na minha presença e sê perfeito. Então nesse ano de 2026, você pode todas as manhãs, antes de sair da sua casa, né, ore ao Senhor: Senhor, eu quero andar com o Senhor este dia. Senhor, governa esse dia. Senhor, dirige os meus passos nesse dia. Então, assim, persevere cada dia andando na presença do Senhor. Então, Enoque andou, Noé andou, e teve outros irmãos, outros personagens nas Escrituras que nós vemos que andaram com Deus. E Paulo vai nos dizer que nós devemos andar no Espírito. Andar no Espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Então você pode, né, nesse ano, ande com Deus. Persevere, como o Sandro fez menção aqui. Perseverar na doutrina, na comunhão, partir do pão, nas orações. Persevere. Caminhe com Deus, né, com essa disposição. Na doutrina, né, busque a palavra do Senhor, o ensino do Senhor, a direção do Senhor. Então gostaria de deixar esse encorajamento para os irmãos, né? Ande com Deus os 365 dias. Enoque viveu 365 anos. Então nós podemos dizer, né, um dia, 365 dias. Então cada dia, né, ande na presença do Senhor. Né? Não busque os seus próprios interesses, mas busque a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, o reino do Senhor, a justiça do Senhor. Busque, né? E a bênção de Deus virá para a sua vida. Amém? E esse é o meu encorajamento para os irmãos. Né? Andou Enoque com Deus, andou Eliezer com Deus, andou Ana Cecília com Deus. Né? E Deus está vendo, Deus está conduzindo, Deus está abençoando. Então, seja qual for a situação que você estiver passando, esteja com Deus e Deus há de te abençoar. Amém? Amém. Eu gostaria de, agora, depois dar mais uma oportunidade de Samuel para trazer uma palavrinha para os irmãos, chamar aqui a Noemi, a minha amiga Noemi. Vem cá, Noemi. A Noemi é um exemplo para mim de perseverança. A Noemi andou com Deus nesse ano de 2025, não é, Noemi? A Noemi está com 11 anos. 11 anos. E a Noemi completou a 4ª leitura da Bíblia. Começou com 7 anos. Oi, Márcia? Então, a 4ª leitura. Né? Eu fico muito feliz com isso, viu, Noemi? Só que eu vou pedir ela para falar como foi que ela leu agora esse ano, né? Não foi apenas uma leitura. E ela vai contar para os irmãos como foi a leitura que o pai dela orientou ela a fazer, Sérgio Otávio. Né? Amém? Pode? Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Então, nesse ano de 2025, o meu pai me pediu para eu ler a Bíblia, anotando os mandamentos de Deus, escrevendo as referências, se é coletivo ou individual, mandamentos diretos de Deus. Foi uma experiência muito boa. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente descobre novas coisas. É muito bom. Eu quero encorajar os irmãos a nunca desistir. É muito bom ler a Bíblia. E eu quero agradecer aos meus familiares, aos meus pais, por todo o incentivo que eles me deram. Muito obrigada, tio Beto. E foi muito bom. E é isso. Eu terminei o ano com 2.351 mandamentos diretos de Deus, incluindo coletivos e individuais. Glória a Deus. Eu vou dar um testemunho agora, viu, Noemi, para você.
Eu, durante um bom tempo, nesse ano, eu fiquei orando ao Deus, falando, gente, eu quero abençoar a Noemi. Ela vai terminar e eu quero abençoar ela. Só que eu passei algumas fases difíceis. Né? Orando todo dia, Senhor, multiplica, né? Multiplica sementes. E até então eu pensei em fazer o seguinte, Noemi. Eu falei, não, acho que eu vou pedir ajuda a alguns irmãos, né, para me abençoar, Noemi. Então eu gostaria de contar para você que Deus é fiel. E Deus me abençoou para mim te abençoar, sem eu pedir emprestado para ninguém. Tá? Então está aqui a minha bênção para você. Tá bom? Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Ela começou com 300. Está na quarta e vocês podem fazer o cálculo aí quanto que é. Samuel. Salmo 45. Ao mestre de canto, segundo a Filhos, dos filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Por que 45? 20 mais 25? Não é por causa disso, não. 45 porque é o salmo que veio à minha mente. É o que falar nesse último dia do ano. Aqui é uma composição dos filhos de Coré. Deus fez com que eles profetizassem. Eles estão exaltando um rei. Eles estão falando bem de um rei. Eles dizem que esse rei é o mais formoso dos filhos dos homens. Eles dizem que dos lábios desse rei a graça se extravasou. Irmãos, de quem é que eles estão falando? De quem os filhos de Coré estão falando? Quem é esse, Eliovski? Que rei é esse? Jesus. 1000 anos antes de Jesus manifestar, eles então já profetizaram acerca do Messias, acerca de Jesus. E eles então derramam o seu coração em amor ao Senhor. O que nós poderíamos dizer ao Senhor nesse último dia do ano? Senhor, de boas palavras transborda o nosso coração. De boas palavras transborda o nosso coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Certamente faltariam palavras para expressar. Parece que o microfone está faltando. O ano passado foi a chuva. Vocês lembram? Ela fica me chamando para falar. Mas tá falhando. Nos faltariam palavras para expressar toda a beleza do Senhor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Certamente esse é Jesus, aquele sem defeito. Pilatos viu e disse, não vejo nele defeito algum. E nesses 365 dias nós podemos dizer, Senhor, não vimos no Senhor defeito algum. 365 dias contando com a misericórdia e com a bondade do Senhor. Versículo 3. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Há uma declaração de amor, mas também há um pedido. O profeta quer que esse rei se manifeste. Ele quer que esse rei batalhe as guerras. Eis aí, irmãos, 2025, Jesus ainda não voltou.
Mas a nossa oração também é essa. Nós queremos ver a manifestação do Senhor. Queira Deus que seja em 2026. Queira Deus que em 2026, Jesus Cristo, embora o Alemar quer que seja depois da tribulação, arrebate a sua igreja. Jesus Cristo se manifeste. Versículo 6. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Quem reinou em 2025 é o mesmo que reinará em 2026. Jesus Cristo Senhor. Lá no livro de Hebreus diz que essa palavra, o teu trono, ó Deus, se refere a Jesus. Então o profeta, o salmista, está declarando que o Messias seria Deus. E ele está declarando que o trono desse Messias, o trono de Deus, é para todo sempre. 2025, Jesus reinou. Graças a Deus. 2026, reinará. Pois o trono dele é para todo sempre. Então nós podemos entrar 2026 nesse sentido. Tudo está debaixo do governo de Jesus. 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E a palavra de Deus nos chama, irmãos, a imitar Jesus. Se Jesus ama a justiça, devemos amar a justiça. Se Jesus odeia o pecado, devemos odiar o pecado. E qual a consequência disso tudo? Aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, Deus fará também que aconteça conosco um óleo de alegria sobre as nossas cabeças. Versículo 8. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Se em 2025 louvamos o Senhor com instrumentos, com as nossas vozes, também em 2026 assim o faremos. Versículo 10. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Assim como a rainha se preparava, se embelezava para o rei, Jesus Cristo espera que a sua noiva se embeleze para ele. Jesus Cristo espera que todos nós preparemos as nossas vestes, que nós nos embelezemos para ele. Aqui diz que há a possibilidade do rei cobiçar a nossa formosura. O rei cobiçará a tua formosura. Nós temos um exemplo de Deus olhando com olhos especiais para Jó. Deus contemplou dos céus e Deus olhava especialmente para o seu servo Jó. Assim também o Senhor espera de nós. O que é que pode nos fazer feios, vamos dizer assim? Aqui está dizendo que a noiva deveria esquecer do seu povo. A noiva deveria esquecer da casa paterna. Isso aqui nos fala, irmãos, do mundo. Devemos nos esquecer do mundo, não amar o mundo, para que Jesus cobice a nossa formosura. Versículo 11, a parte final. Pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. Há grande amor da noiva pelo noivo. Há grande amor da igreja por Jesus Cristo. Mas a igreja deve se lembrar, Jesus Cristo não é apenas o noivo. Assim como nós confessamos, ele é o nosso Senhor. Então 2026, vamos viver também em temor do Senhor. Amamos o Senhor, mas também tememos o Senhor para não pecar contra ele. Viver uma vida de santidade. 12. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei, no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. A beleza dessa rainha
no interior do palácio é para o rei. A nossa beleza é para Cristo, não para outros. 14. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. Em vez de teus pais, os pais do Messias, podemos dizer assim, o povo de Israel, rejeitou Jesus. Mas agora nós, que fomos gerados em Cristo, nós o aceitamos. E haverá recompensa, galardão para nós. Deus nos fará príncipes por toda a terra. Deus nos concederá autoridade para reinar. E aqueles que forem fiéis receberão o reino juntamente com Cristo. Versículo 17. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração. E assim os povos te louvarão para todo o sempre. Então aqui há um compromisso de geração a geração, geracional, que os pais celebrem o nome do Senhor para seus filhos. Também os avós celebrem o nome do Senhor, façam Jesus Cristo conhecido a seus netos durante esse 2026. E qual a consequência disso tudo? Os povos te louvarão para todo sempre. Amém? Deus abençoe os irmãos de 2026, em nome de Jesus.